Próximos capítulos de Quem Ama Cuida. Depois de passar 6 anos presa por um crime que nunca cometeu, Adriana finalmente deixará a penitenciária e iniciará uma nova etapa de sua vida. Mas quem imagina que ela sairá da prisão em busca apenas de paz, está muito enganado. A injustiça que sofreu durante todos esses anos transformou a antiga fisioterapeuta em uma mulher determinada a descobrir a verdade e acertar as contas com aqueles que destruíram sua existência. Durante o período em que esteve atrás das grades, Adriana perdeu muito mais do que a liberdade. Ela perdeu oportunidades, amizades, momentos preciosos ao lado das pessoas que amava e, principalmente, a chance de provar sua inocência quando mais precisava. Enquanto isso, aqueles que participaram da armação que a colocou na cadeia continuaram vivendo normalmente, protegidos por mentiras, influência e poder. Mas o tempo mudou Adriana. Os anos de sofrimento dentro da prisão a tornaram mais forte, mais resistente e muito mais consciente dos inimigos que precisará enfrentar. Ao contrário da mulher fragilizada que entrou no presídio, ela sairá preparada para lutar. A notícia de sua libertação começa a circular rapidamente. Algumas pessoas comemoram, outras demonstram preocupação. E existe alguém que sente um verdadeiro calafrio ao descobrir que Adriana está prestes a voltar às ruas. Pilar. A empresária sabe que a rival jamais esquecerá tudo o que aconteceu. Durante anos, ela acreditou que a prisão seria suficiente para eliminar Adriana de seu caminho. Em diversos momentos, chegou a acreditar que a adversária jamais conseguiria recuperar sua vida ou reunir forças para reagir. Mas estava enganada. Logo nas primeiras horas após conquistar a liberdade condicional, Adriana toma uma decisão que surpreende até mesmo aqueles que a conhecem bem. Antes de procurar amigos ou familiares, ela escolhe visitar um lugar carregado de dor e lembranças, o cemitério onde Arthur Brandão está enterrado, o homem cuja morte mudou completamente seu destino. Ao atravessar os portões do local, Adriana sente uma mistura de emoções difíceis de controlar. O silêncio do cemitério contrasta com a tempestade de sentimentos que existe dentro dela. Cada passo até o túmulo faz ressurgir lembranças dolorosas. As acusações, o julgamento, a condenação, os olhares de desprezo, as noites solitárias na prisão. Tudo volta à sua memória. Quando finalmente chega diante da lápide de Arthur, ela permanece imóvel durante alguns segundos. Seus olhos se enchem de lágrimas. Durante muito tempo ela sonhou com aquele momento. Não porque guardasse mágoa de Arthur, mas porque sua morte foi usada como instrumento para destruir sua vida. Adriana se ajoelha diante do túmulo. Com as mãos trêmulas, toca a pedra fria. Eu tentei tantas vezes provar a verdade, diz ela emocionada. As lágrimas escorrem silenciosamente. Ela relembra os momentos vividos ao lado de Arthur e a forma como tudo terminou de maneira tão injusta. Por alguns instantes, parece existir apenas ela e suas lembranças. Mas a tranquilidade dura pouco. Sem que Adriana perceba, outra pessoa se aproxima do local. Pilar. A empresária também havia decidido visitar o túmulo naquele dia. Ao avistar a rival diante da sepultura, ela para imediatamente. O choque é inevitável. Durante alguns segundos, as duas apenas se encaram. O reencontro acontece depois de 6 anos. 6 anos de silêncio. 6 anos de ódio acumulado. 6 anos de uma guerra que nunca terminou de verdade. Pilar tenta manter a postura. Então é verdade. Você saiu da prisão? Adriana se levanta lentamente. Seu olhar demonstra uma firmeza que a rival jamais tinha visto. Como você pode ver, estou de volta. O clima se torna pesado. O silêncio entre as duas parece carregado por todas as mentiras e injustiças do passado. Pilar tenta agir com superioridade. Espero que tenha aprendido alguma coisa durante esse tempo. A frase provoca uma reação imediata. Adriana dá alguns passos na direção da empresária. Aprendi muitas coisas. Que bom. Aprendi a reconhecer meus inimigos. A resposta faz Pilar perder o sorriso. Pela primeira vez, ela percebe que está diante de uma mulher completamente diferente. A antiga Adriana talvez tivesse abaixado a cabeça. Talvez tivesse demonstrado fragilidade. Mas essa nova versão não demonstra medo. Muito pelo contrário. Ela parece pronta para o confronto. A empresária tenta encerrar o assunto. O passado ficou para trás.
Mas Adriana não aceita. Para você, talvez. A tensão aumenta. Para mim, o passado continua vivo todos os dias. Pilar cruza os braços. Você ainda insiste nessa história? História? Adriana sorri com ironia. 6 anos da minha vida foram roubados. Isso não é uma história. A empresária tenta esconder o nervosismo, mas a presença da rival começa a incomodá-la profundamente. Ela percebe que Adriana não voltou disposta a esquecer, muito menos a perdoar. E então acontece o momento que mudará completamente o rumo da novela. Diante do túmulo de Arthur, Adriana faz uma promessa que deixa Pilar em estado de alerta. Eu perdi 6 anos da minha vida. Sua voz é firme. Perdi minha liberdade. Perdi pessoas que amava. Perdi oportunidades que nunca vão voltar. Ela encara diretamente a rival. E agora vou recuperar tudo. Pilar tenta responder, mas Adriana continua. Eu vou descobrir toda a verdade. Vou provar minha inocência. E vou fazer cada pessoa envolvida nessa armação responder pelo que fez. O silêncio toma conta do local. As palavras atingem Pilar como uma ameaça direta, porque no fundo, ela sabe que Adriana não está blefando. A mulher que saiu da prisão não tem mais nada a perder, e isso a torna extremamente perigosa. A empresária tenta reagir. Você está cometendo um erro, mas Adriana não recua. O erro foi acreditar que eu ficaria destruída para sempre. Pela primeira vez, Pilar sente medo, um medo verdadeiro, porque percebe que sua maior inimiga sobreviveu e voltou mais forte do que nunca. Enquanto isso, longe dali, outras pessoas começam a saber da libertação de Adriana. A notícia provoca reações diversas. Alguns comemoram, outros entram em desespero. Afinal, a liberdade da fisioterapeuta representa o início de uma nova fase. Uma fase em que segredos antigos podem vir à tona. Provas esquecidas podem reaparecer. Aliados inesperados podem surgir. E inimigos poderosos podem ser finalmente desmascarados. No cemitério, a conversa entre Adriana e Pilar chega ao fim. Antes de ir embora, a ex-detenta faz questão de deixar uma última mensagem. Aproveite enquanto ainda pode fingir que venceu. Pilar permanece em silêncio. Porque seu tempo está acabando. A frase ecoa na mente da empresária. Quando Adriana finalmente se afasta, a vilã permanece imóvel diante do túmulo. Seu semblante demonstra preocupação. Ela percebe que a guerra recomeçou, e desta vez será diferente. Porque Adriana não está mais lutando apenas por justiça. Ela está lutando por sua vida, por sua honra, por sua liberdade e por tudo aquilo que lhe foi roubado. A partir daquele encontro no cemitério, terá início uma das disputas mais explosivas da novela. De um lado, Pilar tentará proteger seus segredos e manter o império construído sobre mentiras. Do outro, Adriana iniciará uma jornada perigosa para revelar a verdade, recuperar sua dignidade e derrubar cada pessoa que participou da conspiração que a transformou em criminosa diante de toda a sociedade. A vingança finalmente começou. E ninguém estará preparado para as consequências. A saída de Adriana do cemitério marcou apenas o começo de uma nova guerra. Enquanto caminhava em direção ao portão principal, ela sentia que cada passo a afastava da mulher que entrou na prisão 6 anos antes. O sofrimento não tinha desaparecido, mas agora servia como combustível para uma missão que consumia seus pensamentos. Descobrir quem realmente arquitetou sua queda. Do outro lado, Pilar permaneceu parada diante do túmulo de Arthur por vários minutos. A ameaça de Adriana continuava ecoando em sua mente. Ela não pode descobrir nada, murmurou para si mesma. A empresária pegou o celular e fez uma ligação imediata. Precisamos conversar. Ela saiu da prisão. A voz do outro lado da linha ficou em silêncio por alguns segundos. Tem certeza? Eu acabei de encontrá-la. E como ela está? Pilar respirou fundo. Pior do que eu imaginava. Ela voltou disposta a destruir todo mundo. A preocupação tomou conta dos dois. Afinal, havia segredos enterrados há anos que jamais poderiam vir à tona. Enquanto isso, Adriana seguia para uma pequena pousada onde passaria seus primeiros dias em liberdade. Apesar de ter recuperado o direito de viver fora das grades, ela ainda enfrentava restrições impostas pela liberdade condicional. Ao entrar no quarto simples,
Observou a janela aberta para a cidade. Tudo parecia diferente. Os carros, as ruas, as pessoas. O mundo havia seguido em frente sem ela. Mas Adriana não tinha tempo para lamentações. Pouco depois, recebeu a visita inesperada de Otoniel. O avô correu para abraçá-la assim que a viu. Os dois permaneceram em silêncio por alguns instantes, emocionados demais para falar. Eu esperei muito por esse dia, disse ele com os olhos marejados. Eu também. Você está bem? Adriana sorriu de forma triste. Melhor do que eu estava ontem. Otoniel segurou suas mãos. Não deixe que o ódio tome conta de você. Não é ódio, vô. Então o que é? Ela demorou alguns segundos para responder. Justiça. A resposta preocupou o velho florista. Ele sabia que a neta havia sofrido muito, mas também conhecia os perigos de uma busca obsessiva pela verdade. Naquela mesma noite, outro acontecimento começou a mudar os rumos da história. Ademir recebeu uma ligação anônima. A voz estava distorcida. Se você quer saber quem matou Arthur, procure os documentos desaparecidos do escritório. Antes que ele pudesse perguntar qualquer coisa, a ligação foi encerrada. Ademir ficou intrigado. Quem teria enviado aquele aviso? E por que justamente agora? Sem imaginar, ele acabava de receber a primeira pista concreta capaz de desmontar toda a versão apresentada anos atrás. Enquanto isso, Pilar retornava para casa completamente abalada. Ao entrar na mansão, encontrou Zene esperando por ela. Vi sua cara quando chegou. O que aconteceu? Adriana aconteceu. A criminosa arqueou as sobrancelhas. Então ela já começou a se mexer? Ainda não, mas vai começar. Zene sorriu. Então resolvemos isso antes. Não. A resposta foi imediata. Qualquer erro agora só vai chamar atenção. Pilar caminhou nervosamente pela sala. Precisamos descobrir o que ela sabe. E se ela descobrir mais do que deveria? Pilar encarou a comparsa. Então vamos agir. As palavras deixaram claro que a guerra estava apenas começando. No dia seguinte, Adriana tomou uma decisão importante. Ela voltaria ao local onde sua vida começou a ser destruída. O antigo escritório de Arthur Brandão. O prédio permanecia praticamente abandonado desde a morte do empresário. Ao chegar ao local, uma avalanche de lembranças a atingiu. Foi ali que trabalhou. Foi ali que viveu alguns dos momentos mais felizes de sua vida. E foi dali que saiu diretamente para o inferno. Com a ajuda de um antigo funcionário, ela conseguiu acesso ao interior do imóvel. Enquanto caminhava pelos corredores vazios, percebeu que algumas salas continuavam exatamente como eram anos atrás. De repente, uma porta chamou sua atenção. Era o antigo escritório particular de Arthur. O coração disparou. Ao entrar, encontrou móveis cobertos por poeira e documentos espalhados. Mas algo parecia fora do lugar. Uma das gavetas da mesa estava forçada. Adriana aproximou-se lentamente. Alguém havia procurado alguma coisa ali. E não fazia muito tempo. A descoberta aumentou suas suspeitas. Ela começou a analisar o ambiente com mais atenção. Foi então que encontrou um pequeno envelope escondido atrás de um armário. As mãos tremiam quando o abriu. Dentro havia apenas uma fotografia antiga, mas aquela imagem foi suficiente para deixá-la sem palavras. Na foto apareciam Arthur, Pilar e um homem desconhecido. Os três estavam reunidos em uma confraternização. No verso havia uma frase escrita à mão. A verdade nunca permanecerá enterrada para sempre. Adriana sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Quem era aquele homem? E por que alguém esconderia aquela fotografia? Sem saber, ela acabava de encontrar uma peça fundamental do quebra-cabeça. Enquanto isso, Pilar recebia notícias alarmantes. Um de seus informantes avisou que Adriana havia sido vista entrando no antigo escritório de Arthur. A empresária ficou pálida. Não! O que foi? Perguntou Zene. Ela foi exatamente ao lugar que eu temia. Encontrou alguma coisa? Pilar apertou os punhos. Espero que não. Mas no fundo sabia que a sorte começava a abandoná-la. Na pousada, naquela mesma noite, Adriana observava novamente a fotografia. Algo naquele homem desconhecido parecia familiar. Ela tinha certeza de já tê-lo visto antes, mas não conseguia lembrar onde. Foi então que seu telefone tocou. Ao atender, ouviu uma voz misteriosa.
Se encontrou a fotografia, significa que está mais perto da verdade do que imagina. Adriana ficou imóvel. Quem está falando? Alguém que também quer derrubar Pilar. Como conseguiu meu número? Isso não importa. O que você sabe? Do outro lado, houve uma breve pausa. Então veio a revelação que mudaria tudo. Arthur não foi a única vítima daquela conspiração. A ligação foi encerrada imediatamente. Adriana permaneceu olhando para o aparelho, sem conseguir acreditar no que acabara de ouvir. Se aquilo fosse verdade, o caso era muito maior do que imaginava. E talvez a prisão injusta que destruiu sua vida fosse apenas uma pequena parte de um segredo muito mais sombrio. Pela primeira vez desde que recuperou a liberdade, ela percebeu que estava se aproximando de algo extremamente perigoso. Mas também entendeu uma coisa. Agora não havia mais volta. Ela seguiria até o fim. Mesmo que isso significasse enfrentar pessoas poderosas, reviver traumas dolorosos e colocar a própria vida em risco. Afinal, depois de perder 6 anos atrás das grades, Adriana estava disposta a tudo para descobrir quem realmente matou Arthur e por que tantos inocentes foram destruídos para proteger essa verdade.